Olá, povo lindo de Axé, sejam todos vocês muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso canal do Castelo Rainha Maria Padilha. E eu, sacerdotisa Edilene, gente, tenho a imensa honra, o imenso prazer de estar aqui hoje com você aí nessa sintonia, nessa energização totalmente positiva, né? Hoje eu venho aqui, gente, para estar trazendo sobre a história, né? Falar um pouco também aqui, tá? Desse Exu que assim, a gente fala muito do seu tranca-rua, né? Porém, o Exu desse tranca-rua é muito raro a gente ouvir falar dele. Mas, gente, antes de mais nada, não se esqueça, tá? Deixe seus likes, curte, se inscreva e compartilhe, tá certo? Gente, a gente está com o nosso trabalho espiritual para o nosso pai Xangô, Caô, Cabeci, meu pai, né? Ele que é, né, um rei, e então a gente vai estar aqui fazendo essa mesa em louvor ao nosso pai Xangô, exatamente agora no dia 24, tá? E se você quiser participar, entre em contato aí através do nosso WhatsApp que está na nossa descrição, ok? Lembrando, né, gente, que estamos também com as nossas duas correntes espirituais. Então, uma é a Avó Catarina das Cachoeiras, né, para autoajuda da cura e da saúde. É só deixar o seu nome aí nos nossos comentários. E do nosso que vai ser realizado a última data no dia 7 de agosto, tá certo? E a dia 23 agora também a gente está aí com o nosso pai Ogum. Ogum é meu pai, tá? Para quebra de demanda, olho gordo, feitiço, inveja e bruxaria. E se você quiser participar, é só deixar o seu nome nos nossos comentários, tá certo? Mas do nosso pai Xangô, você entra em contato com a gente através do nosso WhatsApp que está na nossa descrição. Perfeito, gente? Então, meu povo de Axé, agora vamos estar falando, né, desse Exu que vamos dizer que ele é um Exu ao contrário aí, né, do nosso Exu, seu tranca-rua, né? Então vamos entrar nessa sintonia agora, nesse exato momento, falando sobre o Exu desse tranca-rua, tá? Então vamos ver um pouquinho sobre esse Exu. Gente, eu não tenho a imagem dele aqui, tá certo? Mas estamos nessa sintonia do Exu de tranca-rua, tá certo? O Exu de tranca-rua é uma entidade de cruzeiro, tá, gente? Ele é subordinado do Exu Calunga, tá? Portanto, ele trabalha tanto no cruzeiro de rua quanto nos cruzeiros das almas, ou seja, nas calungas, né? Ele é um Exu que atua destrancando os caminhos trancados por baixas energias de vibrações, tá? O Exu Destranca-Rua é uma entidade que trabalha em defesa dos injustiçados, tá? Ele é uma entidade de grande serenidade, senhor do 7º grau de evolução da lei maior de Ogum. Então, ele odeia os que odeiam, tá? E sente asco dos brofemos, nojo dos invejosos, tá, gente? Repulso, né? Repulsa pelos falsos, ira pelos soberbos, tá certo? E pena dos libidinosos, tá? Conhecedor de todas as magias, tá certo? Então, ó, das magias, das demandas praticadas por seres sem luzes, tá? Intercede por seus protegidos, tá? Ele intercede, né, pelos protegidos dele, tá certo? Devolvendo, né, muitas vezes mais força do que foi mandado, tá? Sendo muitas vezes considerado implacável, mas na realidade é justo e não é de fazer muita cobrança aos seus médios, tá? Mas pede para que tome juízo, tá certo? Que se comportem bem na vida e, acima de tudo, que tenha fé, né? De que ele existe e responde por eles, tá? O Exu de Tranca-Rua tem o poder de fechar e abrir os caminhos, tá? Para o ser humano e também de ter as almas perdidas sem luz como escravos para prestar-lhe reverências e fazer o que ele ordena. Então, olha, ele é um Exu muito, né? Ele não é muito tanto assim falado, né, gente?
Mas para vocês verem o poder que ele vem, ele também faz parte aí da linha de Ogum, ele é um Exu, né? Vocês podem ver aqui que eu acabei de citar, um Exu que ele chega a colocar aí certas almas para ser escravas delas, né? Dele, né? É o caso sério aqui, né? E este é um dos motivos pelo qual ele foi enviado aqui no plano físico para pegar as almas perdidas e formar uma hierarquia para que todas as almas perdidas fossem transformadas em seu exército, tá? E desta forma encontrem o caminho novamente para a luz, através dele, mesmo podendo assim vigiar, receber as oferendas que são depositadas nas ruas, tá? De qualquer cidade onde o Exu destranca a rua tem o poder absoluto dono da rua, tá certo? Então, olha, gente, veja só a história de um Exu destranca a rua. Em meados de 1870 e 1940, existia no Brasil um movimento chamado cangaço. Nosso amigo destranca a rua esteve envolvido nesse movimento, tá? E desde seu nascimento até o seu trágico final, tá? O governo brasileiro pouco olhava para o sertão e não se importava com as pessoas que lá moravam. Por isso, revolucionários se tornaram ladrões e não me dão condições, eu as faço. Então, não teve as condições, ele mesmo fez, né? Vamos chamá-los de Senhor Gomes. O Senhor Gomes nasceu em uma família abastada, porém conhece a pobreza, pois perde seus pais em um assalto, um saque, tá? Na terra onde moravam, vai morar com a sua tia, a senhora Eva, que era muito pobre, porém muito devota da religião católica, e isso transforma o jovem Gomes em um rapaz temente a Deus. Porém, Deus não morava no Sergipe, e na saída de uma novela, Dona Eva reconhece... Gente, na saída de uma novena, a Dona Eva reconhece os assassinos do seu irmão e da sua irmã, tá? Então ele acabou perdendo, na verdade, a mãe, né? Que é a mãe do Gomes, né? Que vamos ver então a história aqui. Que na verdade não era de nenhum bando, e sim homens de farda, que a serviço de coronéis saqueavam e assustavam as pessoas usando a imagem do cangaço, que começava a criar força e seguidores. Manter o povo na miséria era o meio de manter o poder e de atrair para a região forças do exército que podiam assegurar a soberania, né, dos coronéis, tá? Que eram casados e caçados pelos cangaceiros, pois representavam o poder econômico da época. Então, só tinham lá só pessoas, né, que eram casadas, mas que eram também caçados, tá? Assustada, corre para casa e revela ao jovem que, na verdade, quem matou seus pais não foram cangaceiros. Revoltado, o jovem Gomes jura vingança. Sem nada revelar, usa a influência da igreja para ingressar no exército e assim se aproximar e conhecer quem são os homens que lhe tiraram a família. Uma noite, quando fazia a ronda na praça da pequena cidade, vê dois homens brigando. Um deles é esfaqueado. As pessoas que estavam no local não se envolvem. Chegam mais dois colegas de farda. Um deles, o assassino da família de Gomes. Eles pegavam o corpo, mas não se preocupam em procurar o assassino e dizem ao Gomes que é melhor deixar para lá,
porque o defunto também não valia nada. Gomes fica revoltado, mas na frente de testemunhas não pode fazer nada e age como concordar-se. Porém, naquela noite, os 2 soldados morreriam, degolados pela faca de Gomes. Após se vingar, Gomes segue a sua vida como nada soubesse. Porém, um dos soldados mortos era sobrinho de um do coronel e desconfiados começam a perseguir Gomes, que foge lá da cidade. Dias depois, já em outra cidade, descobre que a sua tia foi assassinada na porta da igreja. Gomes descobre que não adianta lutar contra os homens, sim contra suas ideias, as suas ideias será a única forma de mudar algo no sertão. Entre o cangaço de 1820, o chefe do bando é um homem letrado, sabia ler e estava ali pelo mesmo motivo que Gomes, ao ouvir relato dos seus companheiros, descobre que, na verdade, todos ali não tinham chances de estar em outro lugar senão em um bando de ladrões. Quando foi 1922, o chefe do bando resolve parar e passar o comando para um homem, que mais tarde se tornaria o melhor amigo de Gomes. Gomes é um homem temente a Deus, porém mata, pois considera que está fazendo justiça, saquear cidades e fazendas, matar mulheres, marcar com ferro quente as que usavam cabelos curtos ou saias que não tivessem o tamanho adequado para os seus princípios. Fez com que Gomes ganhasse fama entre os colegas de cangaço, passando a ser o segundo no comando do bando. Embora tenha se tornado violento, continuava a crescer em Deus e a crer. E quando, por uma passagem por Juazeiro do Norte, fica na cidade e faz grandes amizades com padres e principalmente com o padre Cícero, que sabe bem com quem está lidando e tenta trazê-lo à lucidez, de forma que abandone o cangaço e se entregue. Gomes retorna ao cangaço, a chamado do seu amigo, pois um grupo de revoltosos em ameaça o território, e o governo faz um acordo com os cangaceiros. Já em 1938, desencarna o senhor Gomes e começa a sua busca por salvação. Já no mundo espiritual, recebe a missão de combater as injustiças e não deixar que nada tranque os caminhos de quem luta pela sobrevivência. Gente, aqui tem até um ponto, né, cantado do Exu Destranca a Rua, tá? Destranca a rua, destranca os meus caminhos, que foi trancado pelo povo pequenino. Destranca a rua, destranca os meus caminhos, que foi trancado pelo povo pequenino. Bará de rua, bará o Exu, bará da rua, saravá destranca a rua. Exu bará da rua, bará é o Exu. Bará da rua, saravá destranca a rua, mas eu não saio da rua, mas eu não volto da rua, sem cumprimentar e sem cumprimentar
O meu bará da rua, bará o Exu, bará da rua, saravá destranca a rua, Exu, bará da rua, saravá destranca a rua, saravá destranca a rua, saravá destranca a rua, Exu, bará da rua, saravá destranca a rua, laro Exu, Exu é Mojubá. Então, gente, aqui está, né, o Exu destranca a rua, na verdade, ele se desencarnou em 1938, ou seja, não é assim tão longe, né? Mas de uma situação assim no qual ele acabou se tornando, né? Bom, mas fique aí o nosso axé, né? Espero que foi aí uma história contada no qual um conhecimento a mais para nós do axé, né? E para quem não é do axé, que está se iniciando, também fique aí, né? E para quem também, né, gente, quer ter sempre algum conhecimento, porque não importa de qual cultuação às vezes as pessoas são, não importa qual é a nossa cultuação, qual é a sua cultuação, o que importa é você descobrir, saber, né? Saber, afinal, quem é o Exu destranca a rua, e tá aí a história dele, tá certo? Então, gente, deixe seus likes, curte, se inscreve, compartilhe, muito axé para todos. Beijos!